Veja o que acontece com quem se consulta com entidades que eles falam que são espíritos maus, que são anjos caídos, né? Que praticam feitiçarias dentro dos templos religiosos, seja esse nos templos de feiticeiro mesmo, ou seja nos templos dos protestantes, dos católicos, né? Porque a partir do momento que você usa um copo de água para achar que aquilo está sendo abençoado, aquilo lá é um patuá, é uma mandinga. A partir do momento que você fala em nome de Jesus, que manifeste tal entidade, que manifeste, isso é uma prática de exorcismo, isso é uma prática de espiritismo. A partir do momento que você acredita que o espírito de uma pessoa que já foi embora daqui, que uma pessoa que já foi arrebatado, e esse espírito possa vir conversar, isso é uma maldição. Veja bem, Deus falou lá atrás para os judeus. Deus condenou esse negócio de adivinhação, de médium, de agoreiro, que nem o Vale do Sal. Não é uma espécie de feitiçaria? Um envelope, a partir do momento que você crê que aquele envelope vai mudar a sua vida, ele não se torna uma feitiçaria, um objeto de feitiçaria? Claro que sim. A partir do momento que você fala em nome de Jesus, manifesta a pombagira que está nessa vida, você está ou não está consultando um espírito? Claro que isso não é espírito. Você não está praticando isso? E se Deus proibiu isso para os judeus, por que para os não-judeus isso seria permitido? Isso seria deixado à vontade. Levítico capítulo 19, versículo 31. Levítico 19, 31. Não se contaminem procurando médiuns e os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então veja, o mandamento foi dado para os judeus. Aí você do outro lado fala assim, não, mas esse mandamento aí não tem nada a ver para nós, isso aí foi para os judeus. Então se Deus proibiu os judeus de se consultarem com cartomante, com necromante, com médiuns, de ficar fazendo essas feitiçarias, então os judeus foram proibidos e para os gentios foi liberado? Não. A prova é o que você vê, a vergonha que acontece dentro desses templos religiosos. A pessoa ficar num local fechado, que eles chamam de roncó, por 21 dias, catular a cabeça, comendo coisas estragadas, coisas ali podres. Isso é uma forma de humilhação. Isso é um castigo que aquelas pessoas estão. A pessoa passar a noite toda bebendo cachaça e comendo pólvora e aquele pampeiro todo, a pessoa deixar de descansar, a pessoa deixar de ter paz para ficar. Aquilo é uma maldição. As pessoas dentro desses templos pentecostais, neopentecostais, fazendo suas orações em nome de Jesus e manifesta. Qual o seu nome? Meu nome é esse. O que você está fazendo na vida dessas pessoas? Ô, gente, você está consultando na sua cabecinha de bagre, você acha que aquilo é um espírito, aquilo é um anjo caído. Deus abominou sempre essas coisas. Por isso que a vida dos religiosos é perturbada. Por isso que eles não têm paz. Por isso que eles acham que tudo que eles veem é um diabo, é um satanás, é um demônio, é uma pombagira, é um tranca-rua. Um simples batom vermelho coloca aquela pessoa, aquela mulher, taxada de uma pombagira. Uma pessoa tomando um gole de um aguardente, a pessoa fala aquilo ali, aí taxa ele de Zé Pilintra. A pessoa desempregada, porque não é religiosa, taxa ele de tranca-rua. E assim por diante, gente. Então, são essas maldições, são esses castigos que esses religiosos acompanham, que isso acompanha os religiosos. Olha aqui, ó. Deuteronômio capítulo 28, versículo 28. O Senhor os ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Perturbação da alma, porque o espírito de ninguém pode ser perturbado. Perturbação da alma. Está nas maldições de Deuteronômio. Então, se Deus proibiu os judeus, isso não serve para nós? Isso a gente não tem que usar isso como exemplo? Ah, não, só serviu para os judeus. Eu vou continuar
batendo o atabaque, eu vou continuar em nome de Jesus, manifesto o tranca-rua, manifesto a pombagira, manifesto o Beuzebu, porque eu quero saber o que você está fazendo na família, na vida dessa pessoa. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se foi proibido para eles, é proibido para todo mundo. Essas obras nunca agradaram Deus. Por isso que as pessoas são perturbadas. Deuteronômio capítulo 18, do versículo 10 ao 13. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Aí os religiosos acreditam que quando eles morrerem, que as pessoas que não são religiosas serão queimadas em algum lugar. Sendo que um dos mandamentos aqui é: jamais deverá entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços. Se você não for dizimista fiel, você terá gasto na farmácia. Se você não der o dízimo, não for um dizimista fiel, você será amaldiçoado. Quando Jesus voltar, eles falam: você que não é dizimista, ou seja, estava fazendo o quê? Olha aqui. Lançando feitiço nas pessoas, lançando opressão, lançando formas de escravizar as pessoas. Então, relendo Deuteronômio 18:10, jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Então veja, isso daqui foi proibido para os judeus. Ora, se foi proibido para os judeus, é proibido para todas as pessoas que habitam na terra. Então quando você fala assim: ah não, eu posso praticar o feitiço, a bruxaria, os encantamentos, eu posso ficar oprimindo as pessoas com maldições, porque as leis acabaram. As leis foram dado fim lá na metade do ano 70, quando se acabou todo o legalismo de Moisés, toda a obrigação. Só que esse tipo de mandamento que foi dado aos judeus, isso também acabou? Claro que não. Se esse tipo de prática foi abominável para os judeus no passado, por que nos dias de hoje é diferente? Então, quem pratica essas coisas, essas adivinhações, quem oprime as pessoas, quem fica ameaçando as pessoas, que fica castigando as pessoas, que fica colocando carga e juízo nas pessoas, está indo na contramão. Essas coisas aqui, essas ordenanças, é algo eterno. Se foi proibido no passado, sempre será proibido esse tipo de prática. Então não justifica. Você pode até falar: não, eu pratico isso lá na minha igreja, eu peço em nome de Jesus e eu entrevisto os espíritos ali, porque a lei acabou. Então naquele tempo não podia, mas hoje pode fazer isso. É só você ver a vida dos religiosos. Analise a vida de um ateu racional também. Analise a vida de uma pessoa que eles falam que é desigrejado, uma pessoa racional, e analise os procedimentos de religioso. Quanto mais tradicionais, quanto mais puxados para o pentecostalismo, mais os caras são perturbados, mais as mulheres são perturbadas, mais as pessoas ficam apontando o dedo. E vivem atribuladas, vivem perturbadas, vivem sob um encantamento, vivem sob uma maldição. Por quê? Praticam coisas que foram sempre proibidas aos judeus. E isso sempre será, tanto para os judeus quanto para os gentios. Você consegue entender? Então, gente, não se contaminem procurando médios, e os que se
consulta os espíritos dos mortos, são pessoas que vivem sob maldições, são pessoas que vivem sob o castigo, são pessoas que vivem nas trevas, são pessoas que estão afastadas de todo tipo de paz, de todo tipo de bênçãos que pode vir de Deus. Até acontece algumas coisinhas na vida dessas pessoas, elas dizem, tá vendo? Aconteceu isso porque eu pedi em nome de Jesus. Você hoje, pedir em nome de Jesus, como Jesus de Nazaré ensinou aos discípulos, sabe o que você está fazendo? Fazendo? Você está pedindo em nome de morto. Olha que absurdo. Você está pedindo em nome de alguém que não vive mais. Ah não, eu peço em nome de Cristo. Mas Cristo não ensinou isso. Cristo ensinou isso a Paulo? Ele passou essa revelação a Paulo, falou, não, Paulo, a partir de agora você vai ensinar os gentios a pedir em nome de Cristo. Ou então, quando se aconteceu a consumação de tudo, quando foi o juízo final no livro do Apocalipse, lá no capítulo 21, versículo 3, a partir do momento que Deus passou a fazer morada nos homens, a partir do tempo que o tabernáculo de Deus passou a estar nos homens, tem algum ensinamento ali que é para vocês, para nós, pedir em nome de Deus, em nome de Cristo? Não. O ensinamento de pedir em nome de Jesus foi aos discípulos em nome de Jesus de Nazaré. Então você está pedindo bênçãos em nome de morto, em nome de quem não existe mais. Claro que isso, para um religioso entender, é a coisa mais difícil do mundo. Mas eu estou falando isso aqui para a pessoa que tem a mente uma racionalidade, que pelo menos ainda restaram 2 neurônios. Porque a religião se apegou a 86 bilhões de neurônios, aprisionou lá dentro do templo religioso, mas a pessoa conseguiu pelo menos capturar 2. Então, para uma pessoa que tem no mínimo 2 neurônios, quando você pede em nome de Jesus, você está fazendo exatamente pedindo em nome de morto, em nome de quem não existe mais. Tá bom? Então, eu vou deixar essa mensagem com você, e se foi útil, eu peço que você venha curtir, comentar, compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Um abraço, um beijo no coração, um aperto de mão, tchau, tchau.